A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas as minhas amadas irmãs do Círculo de Oração Déboras. Amém? Quem vos fala é a pastora Robivânia e quero neste momento agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer às irmãs pelo convite de podermos estar nesta tarde juntos adorando ao nosso Deus. A palavra está no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo 14, mas juntamente com a igreja estaremos lendo alguns versículos a mais, amém? Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante diz assim: Por isso diz, desperta tu que dorme e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esta palavra ela é tremenda como toda a palavra do Senhor, pois é o alimento para a nossa vida, refrigério. A palavra do Senhor é que nos sustenta, é que nos ensina, é que nos orienta a termos uma vida diferenciada, a sermos servos sábios, obedientes e tementes a Deus. Quando nós examinamos a palavra, quando nós buscamos a presença de Deus, o Senhor nos livra do mal, o Senhor guarda a nossa vida. O Senhor, Ele nos orienta, o Espírito de Deus que habita em nós, Ele vai a cada dia nos ensinando, nos orientando. O Senhor, por sua graça e misericórdia, vai nos ensinando, vai nos instruindo, aleluia, em tudo quanto nós vamos fazer. E bom é que todo servo do Senhor tenha o discernimento do Espírito de Deus, para que não sejais enganado pelos falsos profetas, falsas profecias e o que está acontecendo sobre a terra. A própria Bíblia, aleluia, ela vai nos dizer que vai ter os maus dias, os dias difíceis, os dias de situação, a qual muitas vezes a tempestade vem, a nossa fé se abala, as aflições, as angústias, aleluia, os levantes, e tudo isso acontecerá. Aconteceu lá no passado com os profetas, aconteceu com o nosso próprio Jesus. Todos sabemos o processo que ele passou nessa terra, tudo o que ele suportou para que nós pudéssemos hoje ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Hoje somos uma igreja escolhida, uma igreja que está se preparando para o encontro do noivo, o arrebatamento. E o arrebatamento acontecerá, pois a palavra do Senhor, aleluia, ela é fiel, ela é verdadeira e ela se cumpre a cada dia. E nós precisamos, amados, estar preparados. Precisamos nos posicionar. Precisamos buscar a presença de Deus em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz no livro de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque haverá dias onde muitos correrão de um lado para o outro, clamando, mas não o acharão, pois a igreja do Senhor não estará mais aqui. E enquanto nós estamos aqui, amados, enquanto temos a oportunidade de falar do amor do Senhor Jesus, vamos, aleluia, abraçar esta oportunidade. Vamos, aleluia, buscar a presença do Senhor. Não vamos olhar para as críticas, não vamos olhar para a perseguição, não vamos olhar, aleluia, para as tribulações que está acontecendo sobre a terra. Vamos olhar unicamente para o nosso Senhor Jesus, vamos focar nele. Vamos, aleluia, erguer os nossos olhos acima das dificuldades, como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós, aleluia, buscamos a presença do Senhor, buscamos Deus em primeiro lugar, Ele vai nos sustentando, Ele vai nos renovando, Ele vai nos dando graça para vencer dia após dia os momentos difíceis da vida. A cada oportunidade que Deus nos concede de nos levantarmos, é mais uma oportunidade de vencer os gigantes, de romper os obstáculos e de dizer ao Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Quando vemos o livro de Efésios, capítulo 5, ele nos fala, aleluia, sobre o despertar.
O despertamento que a igreja do Senhor precisa ter. Esse despertamento que não é apenas num culto, não é apenas no horário de campanha, não é apenas 5 minutos. Esse despertamento a igreja precisa ter todos os dias. O despertar em oração, no jejum, em ter uma vida voltada ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: desperta tu que dormes. E por que o Senhor vai falar sobre o sono? Por que o Senhor vai dizer, aleluia, para mim e para você, que existe pessoas que estão dormindo? É porque hoje, quando olhamos para, aleluia, a terra, quando olhamos para a igreja do Senhor, vemos uma grande porcentagem, aleluia, dos servos de Deus que estão dormindo, que estão perdendo a fé, que estão deixando as coisas do mundo, aleluia, tomarem conta de sua vida. Hoje, na maioria das vezes, olhamos para dentro das igrejas e vemos o mundo entrando dentro da igreja, aonde a igreja antes era o exemplo, aonde antes, aleluia, o cristão mostrava a diferença. Hoje vemos o mundo dentro da igreja e a igreja do Senhor está abraçando. Por quê? Porque estão dormindo espiritualmente, estão, aleluia, vendo, mas não conseguem contemplar mais a glória do Senhor, porque muitos estão cegos espiritualmente, já não conseguem também ouvir a voz do Pai, porque os seus ouvidos estão tampados, mas eis que o Senhor renovará as suas forças. Aleluia. Eis que o Senhor despertará o seu povo. E aquele que estiver dormindo, aleluia, Deus vai chacoalhar. Deus vai balançar, aleluia, para que ele se desperte logo, para que ela se desperte logo enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, não deixou seu filho vir para este mundo, passar o que passou, para a igreja hoje estar andando conforme o mundo quer. Deus, aleluia, permitiu tudo aquilo para que a igreja fosse, aleluia, diferente, para que eu e você seja a luz do mundo e o sal da terra, para que as pessoas olhem para mim e para você e não vejam simplesmente mais um crente, mais um cristão, mas vejam um filho e uma filha de Deus que está se preparando para morar no céu. É bem verdade que somos falhos e pecadores, amados, mas também é verdade que existe um Deus que perdoa pecado, um Deus que renova, um Deus que restitui e um Deus que está pronto, aleluia, todos os dias para falar conosco. Mas a igreja do Senhor, aleluia, está dormindo. Não são todos, mas, aleluia, como eu já disse, uma grande porcentagem. Quando vemos, aleluia, no livro de Mateus 25, vemos a palavra de Deus falar sobre jovens, 10 virgens. A Bíblia vai dizer que 5 eram loucas ou nécias e 5 eram prudentes, sábias. 5 estavam preparadas, porém 5 não. Mas todas estavam indo ao encontro do esposo. Mas de repente, no meio do caminho, tosquenejaram todas e adormeceram. E quando chegou a hora que o esposo se apresenta, apenas 5 está preparada. Aleluia, vai chegar o grande dia, amados, aonde Jesus voltará e muitos serão surpreendidos, porque, aleluia, muitos que estão batendo no peito e dizendo: estou com a lamparina cheia, não estão com suas lamparinas cheias, aleluia. E aqueles que muitas vezes nós olhamos e dizemos: será que Deus está ali? Estes, aleluia, subirão, porque muitos serão pegos de surpresa. O homem tem, aleluia, a característica de olhar, aleluia, para a aparência, porém Deus examina e esquadrinha o nosso ser. Deus, ele nos conhece por dentro e por fora. Deus, ele vê o que eu e você não conseguimos enxergar, mas o homem, ele só vê a aparência. O homem, aleluia, ele se engana pela aparência, por palavras bonitas, por movimento. Mas o Senhor, aleluia, não está preocupado com o movimento. Aleluia, porque o mover que tem que acontecer na igreja, o mover que tem que acontecer na minha e na tua vida é o mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia, é a presença do Senhor que nos enche, é a presença do Senhor que nos cura. Oh, rebecanda raba da vlassonde rebecaia séria. É a presença do Senhor que nos põe de pé, e essa presença faz toda a diferença. O movimento, ele acontece ali em questão de minutos e instantes e acaba, mas a presença do Senhor te impulsiona todos os dias a adorar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não me deixe cochear em 2 pensamentos, não me deixe cair, aleluia, no sono. Não me deixe, Senhor, adormecer.
porque eu sei que não é o tempo de descanso. Aleluia, porque o nosso descanso não é aqui. Entendemos, aleluia, que o nosso descanso não é nesta terra. Enquanto estamos aqui, precisamos estar preparados. Como um bom soldado, precisamos nos revestir de toda a armadura. Como bom soldado, precisamos estar atentos. Como bons soldados, precisamos, aleluia, ter a nossa arma ali, aleluia, manuseada com sabedoria. E a arma do cristão é a palavra que é como espada, aleluia, que vai esmiuçando, aleluia, que passa, aleluia, todos ali os muros, que vai ali tirando os impedimentos, que vai ultrapassando os limites, aonde eu e você não podemos entrar, a palavra vai entrando, aleluia, e fazendo grandes maravilhas, vai fazendo mudança, esquadrinhando, aleluia, o nosso ser. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele vai dizer: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Quem está, aleluia, descansando são os mortos. Estes aguardam, aleluia, o grande dia, aonde os mortos ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Mas a igreja, aleluia, precisa estar viva, acordada e clamando. Lembra, aleluia, quando o Abacuque ele clama e diz: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. E no momento da ira, lembra-te da tua misericórdia. Por que que nós ainda estamos de pé, irmãos? Por causa da misericórdia do Senhor. Abacuque já clamava e pedia a Deus que, aleluia, a sua misericórdia estivesse sobre o seu povo. Nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor porque os dias são difíceis. O sono, aleluia, pode chegar para qualquer um de nós e nós precisamos estar preparados, precisamos estar vigilantes. Assim como o nosso corpo físico sente o cansaço e nós precisamos dormir para recarregar, né, a bateria, para recarregar as nossas energias, para no outro dia estarmos prontos para mais um dia de peleja, de correria. Assim é na nossa vida espiritual. Precisamos, aleluia, desta energia, precisamos, aleluia, recarregar as nossas forças. E como é que nós fazemos? É no jejum, na oração, é nos afastando daquilo que nos corrompe, é nos afastando de pessoas que muitas vezes estão na nossa vida como uma âncora, só nos levando para baixo, só, aleluia, nos matando a nossa alegria, matando a nossa fé, matando os nossos sonhos. Existem pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor que não produzem nada de bênção para nós. Ao contrário, são como ervas daninhas, que crescem, se multiplicam e pode até sufocar, aleluia, a boa semente que está ali na terra. Cuidado, amados, cuidado, porque nós precisamos estar vigilantes em todos os momentos e de todas as formas que você imagina. A vigilância é necessária para uma vida com Deus, porque nós não sabemos de que lado o adversário se levantará. Quando o Senhor vai dizer, desperta, Deus vai dizer, levanta-te e resplandece. Deus vai dizer, abre a tua boca porque eu quero te usar. Deus vai dizer, aleluia, te esforça porque eu te escolhi. Desperta, não é para você dormir porque não é o tempo de parar. Desperta, não é o tempo de você se esconder. Desperta, não é o tempo de você fugir. Desperta, não é o tempo de você dizer, eu não vou mais falar, eu não vou mais louvar. Desperta porque hoje Deus quer te colocar de pé. Deus quer renovar as tuas forças porque Ele fala contigo. Ele é o Deus que fala contigo. Sede prudente e andai com sabedoria e não, aleluia, na loucura como nécio. Seja como as virgens prudentes, tenha azeite, tenha reserva. Os cultos de antigamente nós chegávamos na igreja, era de meia hora, 1 hora de oração de joelho. Quando o pastor falava, irmãos, vamos nos levantar para orar, para iniciar o culto, a igreja já estava cheia da glória. A Shekinah de Deus já tinha sido derramada porque os irmãos já estavam falando em mistério. As crianças já estavam chorando, os jovens já estavam ali, aleluia, cheios da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque já estava acontecendo o mover.
porque já estavam buscando a presença de Deus, porque Deus, ele se, aleluia, apresenta a cada um de nós. Deus se faz presente quando nós entramos em oração, amados, quando nós buscamos a presença dele. Hoje vamos para os cultos. Se você vê, aleluia, alguém de joelho, no máximo é 5 minutos. Quando vemos um irmão passar de 5 minutos, são irmãos que realmente gostam de oração. São pessoas que realmente, aleluia, foram ali fortalecidos e chamados e firmados na rocha. Amados irmãos, é necessário a igreja orar. Temos que ir para o culto tem que ter oração, o culto tem que ter louvor, o culto tem que ter o principal, que é a palavra. Tudo isso tem que acontecer e acontecer na direção do Espírito de Deus. Tudo tem que ser feito, aleluia, com sabedoria, como a própria palavra do Senhor diz aqui, que nós temos que remir até o tempo, amados. Dentro de um culto, aleluia, de um círculo de oração, numa igreja, no momento que nós vamos reunir, o tempo ele tem que ser administrado com sabedoria, para que tenha todas estas, aleluia, coisas acontecendo, a oração, o louvor, a palavra, o testemunho, as oportunidades, para que a igreja, aleluia, seja ali cheia da presença do Senhor. Muitas vezes o tempo não é bem administrado e muitas vezes há um grande alvoroço. E aí pessoas que muitas vezes querem ver o mover, elas tentam ali acender o mover, um fogo estranho, uma chama estranha. Mas a presença do Espírito Santo, aleluia, é diferente. Porque quando o Senhor, aleluia, está no meio do seu povo, amados, a presença é diferente. Quem tem o Espírito de Deus na vida consegue compreender o que é a presença de Deus, o fogo do Espírito Santo e o que é o fogo estranho. Amém? Nós precisamos ter o discernimento do Espírito. A Bíblia ainda vai dizer, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas sede cheios do Espírito. A todo momento o Senhor vai dizer, busca a minha presença, porque não tem como uma pessoa que vive na fofoca, na intriga, na discórdia, falando mal dos irmãos e tantas outras coisas, ser cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não habita, aleluia, onde há impureza. Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo se no decorrer do dia eu falei mal do meu irmão e de todas as pessoas que eu conheço? Mas na hora do culto eu quero ser cheio do Espírito. Na hora do culto eu quero profetizar, eu quero falar, eu quero, aleluia, ser ali o profeta da igreja. Eu quero ministrar a palavra e eu quero que a igreja se enche. Muitas vezes a igreja não está se enchendo, então muitas vezes eu vou fazer conforme eu quero. Porque é isso que nós vemos nos últimos dias, igreja. Pessoas que se levantam e eles ali, com o seu posicionamento de homem natural, tentam fazer os seus movimentos dentro da casa do Senhor, para dizer que os cultos foi uma bênção. Mas o culto, quando é uma bênção, tem salvação de alma. O culto, quando é uma bênção, tem renovo. O culto, quando é uma bênção, você vê os irmãos e as irmãs chorando, ainda que a palavra seja dura. Mas, aleluia, há lágrimas, porque aquele que está andando no caminho tortuoso, ele recebe a palavra e ele é transformado pelo poder da palavra. Porque é o Espírito de Deus que transforma, que convence, que realiza o milagre. Nós apenas somos servos. Nós apenas somos instrumentos. Quem realiza a obra é o Senhor. Então, para que isso, aleluia, tudo aconteça dentro da igreja, para que haja o mover e todos sejam cheios do Espírito e não estejam embriagados no vinho da contenda, não estejam embriagados no fogo estranho, não estejam envolvidos pelas coisas que acontecem, aleluia, fora da presença do Senhor, é necessário ter uma vida de santidade, é necessário ter uma vida de busca, é necessário ter uma vida de transformação e renúncia. Não existe, amados, um evangelho que, aleluia, não prega renúncia.
Não existe um evangelho, aleluia, aonde pessoas vão ser transformadas se você não pregar renúncia. Venha e continue da mesma forma, está errado. Jesus disse que se nós estamos nele, uma nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso significa um despertamento. Eu não conhecia Jesus, agora eu conheço, então eu vou me despertar na oração, para ler a palavra, para aprender a louvar, para buscar os dons espirituais, para buscar os frutos do Espírito. Eu quero, aleluia, me derramar da presença do Senhor. Eu quero ir para uma vigília, eu quero fazer uma campanha. Há uma transformação e nisso tudo Deus vai começando a transformar a vida do homem e da mulher, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu dia a dia, nas suas vestes, na sua maneira de falar. E a igreja do Senhor vai sendo abençoada. Então aquele que antes estava como nécio, agora já é sábio. Já anda numa vida diferente. Aquele que estava com a lamparina vazia, agora está começando a encher a sua lamparina. Aquele que andava em trevas, agora anda na luz. Aquele que não conhecia o noivo, agora já está se preparando para ir ao encontro do noivo. Aquele que estava dormindo, cocheando, embriagado nas coisas do mundo, aleluia, agora está se despertando, está sendo renovado e está, aleluia, acordado, despertado, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós sabemos que o noivo virá. E a Bíblia diz, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que virá o Filho do Homem, mas ele virá. Ele virá no abrir e fechar de olhos, e muitos serão pegos de surpresa. E o Senhor diz hoje, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo, aleluia, Ele te esclarecerá, Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar o que você deve fazer para ser uma igreja perfeita para o grande dia do arrebatamento. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.